Olá, mocinha. Bom dia. Bom Bom dia, dia. tudo bem? Tá me Louvamos, ouvindo? tá tudo beleza, beleza, beleza. Ó, Beleza. lembrando aí que nós precisamos voltar para o nosso alvo de oração, vocês me ajudar lá. E a Sejane acabou de pedir oração, que o marido dela vai lá para Catalão hoje para resolver uma oportunidade de trabalho, então fica muito distante Catalão do Prata, né? Então ele vai ficar longe dela e a gente sabe que a distância para um relacionamento, um casamento de muito tempo não é bom, mas eu acredito muito nesse caminho, né? Nesse caminho de bondade que Deus tem. Como Am- diz o pastor Luciano Subirá, às vezes é um caminho bem estreitinho e a gente precisa de ver o agir invisível de Deus. Então, ore pela Sejane, e ela pediu para que o Senhor venha lá em Catalão, ele reunir com o chefe, com outras pessoas, que seja o melhor. Se am- for para ir para Catalão e receber uma oferta de trabalho, um salário melhor, porque eles gastaram muito, porque o menino está na faculdade, está encerrando, né? Odontologia. Então, gastaram muito. Então, eles precisam ainda de verbas para finalizar a faculdade do filho e de várias outras coisas que eles têm que socorrer. Então, sempre lembre da Sejane. Hoje ele vai estar em reunião em catalão. Amém. Graças a Deus nós estamos aqui. Bom dia. Eu não canso. Eu sempre falo assim: a gente poderia fazer várias outras coisas hoje pela manhã. E às vezes as pessoas acham que quando a gente volta para o espiritual, porque nós somos desocupadas. Algumas pessoas pensam assim. Quando a gente vai lá para o Itatiaia e passa no Itatiaia numa quarta-feira à tarde, o sol rachando, eu fico assim, eu fico admirada. A igreja católica, tá, aquela igreja famosa do Itatiaia, tá dura, dura, assim, dura não pode dizer isso não, tá lotada. Até ali da rua do clube não tem aonde você estacionar. Dia de quarta-feira eu nem invento ir para lá resolver nada. Então, assim, muitas pessoas entendendo o comprometimento da fé delas. Então, elas vão lá, são pessoas que se esforçam, talvez até trabalham, talvez tenham uma flexibilidade no trabalho, mas estão lá. Eu ouvi uma vez um católico falar: eu ir lá nesse horário? Não vou mesmo, o povo vai achar que eu sou um vagabundo. Olha só. Então a gente às vezes vai vai preocupando o que as pessoas pensam, ou quando a gente começa a dedicar mais, ser comprometido com a nossa fé, as pessoas falam: não, isso não é para mim, não. Ah, porque elas até usam a palavra assim, né, Milva? Fala assim, elas são madame, elas podem, igual agora a gente malha depois do almoço, né? Mas eu fico tão feliz de estar aqui novamente com vocês. Não estou cansada, amo falar a palavra, porque primeiro Pedro, que é o nosso textuário áureo, fala que nós somos renovados com essa palavra. Eu disse ontem. Então a palavra produz em nós essa perseverança que nós estamos aqui, mas essa perseverança que muitos olham de forma natural, não é só no nosso lado espiritual, no nosso corpo espiritual, não em toda a esfera da nossa vida. E ontem eu até marquei vocês para falar sobre a insatisfação desse século. Então, a palavra, ela produz em nós a perseverança e tira essa insatisfação maligna, que às vezes está tudo bem e a gente está sentindo, traz um bom ânimo para nós. Eu compartilhei com a Emilva aqui que 2 semanas atrás foi uma guerra para me libertar da preguiça, de ter um bom ânimo e também para que o meu coração e o coração de vocês seja esperançoso, porque só com a força do nosso braço, de tantas oportunidades, o coração não mantém esperançoso. É um desafio todo dia. O nosso coração só vai manter esperançoso, como Paulo escreveu em Efésios, se eu não me engano, só pelo poder do Deus Espírito Santo. E aqui, já que nós estamos aqui, estivemos aqui ontem, foi uma graça, foi maravilhosa, e nós louvamos a Deus pela palavra dele. Eu tenho aprendido muito isso no encontro meu com a Emilva, no nosso devocional extra, que nós temos que aprender a louvar a palavra de Deus. Louvar. Agradecer por esta oportunidade.
de nós, né, sermos uma igreja livre, uma igreja acessível à palavra a hora que nós desejarmos. Então, a palavra de Deus, ela está nos aperfeiçoando hoje, nós estamos sendo geradas hoje. E ele traz aqui, né, eu não vou ler o texto que você já sabe, é 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, para a gente entrar no estudo. Ele fala que nós somos gerados. Mas a conclusão do rodapé, ele fala assim: a palavra de Deus tem o poder de nos renovar. Quem precisa ser renovada hoje? Eu preciso. E o salmista, ele declarou, eu acho lindo isso, ele fala assim, acho que é no Salmo 51, gere em nós uma vontade nova. E às vezes a gente espiritualiza tanto, e eu já falei que a força humana, ela é muito poderosa. E a força humana, quando vem também com sentimentos baixos, é para que nós não tenhamos essa renovação. Você fica lá murchinho, amarelinho, quando você lê essa palavra, a palavra de Deus, a palavra que corre velozmente, velozmente despedaçando todo o gelo, em nome de Jesus, nesta manhã. Qualquer ataque contra a nossa vida cai por terra, qualquer parede, qualquer resistência maligna. Então, ela está nos renovando hoje, renovando a nossa mente. Pensa, na hora que você terminar aqui, o que que você vai receber? Eu até concluí um estudo aqui, vou fazer a partilha com vocês. Uma renovação não só no seu corpo espiritual. Eu creio, quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou reunidas com vocês, é o Salmo 133, Deus manda, ordena uma bênção especial para Emilva, para Renata Maria, para todos que vão ouvir aqui hoje, para Márcia, uma bênção especial. E Deus manda essa bênção no seu corpo biológico, nos seus negócios, naquilo que você está sentindo uma debilidade. Aí ele fala aqui, ele escreveu, o Espírito Santo fecunda a palavra de Deus em nós, para produzir um novo nascimento. Nós existimos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Tiago 1,18. Você, eu, sou primícia. Você é primícia. Cada uma aqui possa se dizer isso. E quando nós honramos a palavra de Deus, tenho a plena certeza. Quando nós honramos a palavra, nos dedicamos, igual nós estamos se nos aproximando desse Deus, não só a sua mente, o seu corpo espiritual será renovado nesta manhã, não só seu corpo biológico, sua mente, porque a nossa mente está vivendo esse cotidiano que não é nada saudável, um cotidiano que está com turbilhões, querendo nos tirar o foco do nosso projeto, das nossas atividades. Então, hoje, você, pela palavra de Deus, em nome de Jesus, você está recebendo um renovo, eu estou recebendo um renovo nos nossos negócios, na nossa vida afetiva, na nossa vida conjugal e na nossa naturalidade de mulher também, que mulher sempre está precisando de um renovo, principalmente no seu reloginho biológico. Em nome de Jesus, amém? Então vamos lá. Nós paramos na página 5, encerramos hoje, não podemos estender muito. Hoje não podemos estender muito, vamos tentar acabar aqui. Nós terminamos, né, na uma mulher comprometida e que possamos entender mais sobre o comprometimento. Nós falamos muito do que é dor, dor emocional, dor financeira, dor física. E nós falamos do sofrimento espiritual, eu contei testemunhos para vocês que eu já vivi isso. Foi muito forte o que nós comentamos na outra segunda-feira. Então, hoje, em nome de Jesus, nós entendemos também trocar o vazio desse cotidiano, alguma área da nossa vida que está em vazio, pela plenitude, pela plenitude. Mas nós, como mulheres do reino de Deus, como essas mulheres comprometidas pela fé, nós precisamos falar isso para as mulheres. Que eu penso que é uma guerra para a mulher, independente de religião. Ela sofre com esse vazio na alma, esse vazio em alguma área da vida dela. Mas trocar pela plenitude. Aí Efésios 3,19 falou para mim e para vocês. Eu só vou entender essa plenitude se eu conhecer o amor de Jesus Cristo. Cada uma aqui.
Aí, quando eu conheço o amor de Jesus Cristo, eu sou cheia da plenitude de Deus. Então, sim, eu aprendi a orar, a ministrar como essa mulher que eu aprendi, que é mulher comprometida pela sua fé. Hoje eu faço oração com base na Bíblia, eu entendo alguma área da minha vida que está com vazio e eu declaro, Senhor Jesus Cristo, eu te conheço. Então, encha esse vazio com a plenitude do meu Pai, com a plenitude da família real. Então, nós também aprendemos, né? Confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Vocês sabem o que vai acontecer amanhã no seu futuro? Nós não sabemos, né? Então, nós só conhecemos esse Deus. E nós cremos que nesse dia de hoje ele está trocando qualquer vazio, porque ele é o Jesus glorificado, ele sabe qual área da sua vida que tem um vazio, e esse Jesus, ele enche, através do seu Espírito, ele enche nós trocamos esse vazio pela plenitude de Deus. Então vamos lá. Esta mulher, página 5, né? Essa mulher, ela procurou o profeta, e eu já postei lá, né? Lembrando vocês, não deixe, acho que Provérbios, depois eu falo aqui, não deixe de atender às instruções, buscar conselhos com homens ou mulheres que respeitam e obedecem os principais valores do reino, né? Não siga instruções de pessoas que não respeitam a mensagem da cruz. Tem muitas pessoas que são boas para dar instruções, são a inteligência, mas nós precisamos ver aqueles homens que são inteligentes, aquelas mulheres que recebem a sabedoria do alto, que respeita os principais valores desse reino, assim como foi o profeta. E ontem, no final do devocional, quando a Renata falou do profeta, e o Senhor tem falado ao meu coração que tem profeta nessa terra. Tem homens que são usados por Deus, tem revelações, homens que são direcionados, que são dirigido, né, pelo amor de Deus, tem a direção do Espírito Santo, tem um evangelho puro. Então, que nós possamos obedecer às instruções como essa mulher, ela viu que a situação dela era exclusiva, ela precisava de uma palavra rema, assim como eu sei que cada uma de vocês precisa. A palavra rema é uma palavra que vem direto da boca de Deus para você, na sua necessidade específica. E ontem eu citei algo que eu lembrei. Deus sempre traz uma palavra rema para mim, porque Ele olha para mim e sabe que eu sou muito da linguagem do amor. E às vezes ele tem que usar uma linguagem mais dura comigo. E um dia eu sentada aqui na varanda e lendo o livro de Daniel, Deus trouxe uma palavra rema para mim. E essa palavra eu aprendi a falar com meus filhos, falar como eu sou amada no céu. E eu ministrei isso várias vezes na vida de outras mulheres, na vida da Juliana, na vida do Arthur. Então, nós vencemos com essa palavra rima que veio do céu. Eu nunca tinha observado. Quantas vezes eu li o livro de Daniel e Deus começou aqui nessa sala, na área, abriu o céu, descortinou, que essa noite eu vi essa palavra, né? Descortinou o céu e falou: Ivaneide, como você é amada no céu. Ivaneide, se lembra que eu falei para vocês que nós somos o assunto mais comentado no céu? Aleluia. Então, se você hoje conhece qual a sua debilidade e você precisa de uma palavra rema para seu pessoal, seu espiritual, para o seu negócio, Deus envia, porque tem profeta, tem homens e mulheres muito simples com o evangelho puro e são usadas por Deus. E o que achei interessante aqui na página 5 que o profeta, ele chega e pergunta a ela: diga-me, o que você tem em casa? Isso foi muito forte, porque Eliseu, ele levantou um assunto que poderia parecer outro problema, poderia reduzir mais essa mulher, né? Ele ressaltou a pobreza da mulher em perguntar o que ela possui em casa. É a mesma coisa eu conhecer vocês, vou visitar vocês e faço a pergunta reafirmando aquele problema e fazendo assim, falei, não, a Ivaneide, em vez de trazer uma outra palavra, ela traz reafirmando aquele problema. Igual quando a gente vai aconselhar alguém, a pessoa vem, desabafa, fala com a gente sobre esse problema, o que está acontecendo, e a gente fala, e aí, o
que que você vai fazer? A pessoa não quer receber essa pergunta, né? Ou você devolver a pergunta para ela. Então, o profeta, ele trouxe um assunto que parecia, né, naquele momento, se a gente vai ler a história, que era um outro problema. Aí ela fala: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. E nós falamos anterior o que significa azeite, vocês lembram? Alguém deseja falar sobre esse significado do azeite, o que Deus falou? Porque esse azeite é diferente daquele que a pastora Elisalba ressaltou, tá? Daquele azeite de reserva. Esse azeite aqui, ele está vindo nessa interpretação aqui, diferente para esse cenário desta mulher. Vocês lembram, quer afirmar, deixar alguma consideração sobre o que vinha representando esse milagre do azeite na vida dela? Amém, Jesus. Obrigada. Vou dar uma colinha para vocês, que eu sei que de manhã assim a gente acorda mais meio sonolenta, cansada não, só sonolenta. Esse azeite, ele representa não só a bênção na vida financeira dessa mulher, esse azeite, ele representa libertação. E nós precisamos entender por que libertação. Libertação da dor, igual eu falei para vocês, da dor emocional, dor financeira, dor física e desse sofrimento espiritual. Só que Deus mandou um esclarecimento aqui para mim, falou no meu coração, dor, o azeite representava uma libertação na dor financeira desta mulher, para ela também compreender que a bênção que ela necessitava não era só para ela. Eu adiantei um pouco, né? Então, vocês lembrem aí, milagre. O azeite representa milagre, cura. O azeite é um dos símbolos também do mover do Deus Espírito Santo. Estão comigo, meninas? Tá tudo bem? Amém. Estamos aqui anotando. Então, ela deixa que ela fala, página 6, eu voltei aqui, vamos de novo. Encerrando a página 5. Além do profeta fazer ela sentir que ela não possuía nada, você sabe o que eu entendi disso aqui? Que tem momento na nossa vida, esse nada também está diferente de posição, tá? Nós já assumimos a nossa posição de mulher do reino de Deus, mulher empoderada em Cristo. Esse nada aqui eu entendi quando eu estava estudando. Eu já tinha lido, estudei, já passei essa palavra para as mulheres BVN, estudei ontem de novo. Sabe o que Deus falou no meu coração? Além de fazer ela sentir que não possuía nada, uma vez eu tinha comentado aqui com as meninas, Deus tocou no meu coração, precisa desse sentimento. Porque semana passada eu ajoelhei, chorei aqui nessa sala e falei: Senhor, eu estou miserável. Olha a minha condição miserável, desse nada. Porque eu acredito nisso, que quando eu me posiciono nesse sentimento de que eu não possuo nada, é como o apóstolo Paulo falou. É naquele momento que é a minha vulnerabilidade sendo exposta diante desse Deus, e Ele sabe do meu potencial. Eu sei que não me falta nada, mas Deus deseja que eu me reconheça nesse sentimento de nada e falo: ó, depositei tudo diante do teu altar. Olha a minha situação. Aí o que isso é bom? Porque na nossa fraqueza, nesse nosso nada que eu estou incluindo aqui, aonde o poder de Deus superabunda, o poder de Deus se aperfeiçoa. E às vezes as pessoas esquecem de chegar diante de Deus e falar: eu não tenho nada, mesmo tendo. Não é ingratidão, mas é esse sentimento que necessita. Tem momento na nossa vida que necessita. Igual eu falei aqui, eu vou falar sempre o nome da Enilva, porque a gente anda conversando muito. Falei: Enilva, tem momento na nossa vida que nós temos que chegar diante de Deus e falar: ó, eu já fiz curso, o senhor sabe que eu sou capaz, eu sou muito inteligente, eu já fui por esse caminho, eu sei como aplicar, eu sei como é o projeto, eu sei, mas eu chego diante de ti que isso é nada. Você entendeu? E eu tive que chegar diante do Senhor semana passada e falei: olha a minha posição, de nada, miserável, mas não me senti, não nessa posição, me senti naquele estado, que a minha posição
é a mulher do reino de Deus, vitoriosamente completa em Cristo. Mas aqui eu falo o estado humano, o estado, colocar todas as minhas coisas. Eu preciso desse sentimento para trazer humildade, para me entender que é de Deus que vem para suprir um nada de alguma área específica da minha vida. Vocês concordam? Amém? Amém. E ela. E ele pegou, falou para ela juntar o nada que os vizinhos possuía e enfatizou, né? Enfatizou o nada que ela possuía para ampliar. Ele ampliou mais ainda esse nada, esse vazio. E às vezes, né, a gente não quer isso, a gente não deseja isso, ó, não foca nisso, desvia isso. Claro, para não trazer sentimentos baixos. Mas aqui o profeta fez ela, ampliou esse nada para entender qual era o comprometimento dela com essa fé. Qual era o comprometimento dela depender desse Deus? Qual era o comprometimento? Nossa, a língua enrolando. Qual era o comprometimento dela com o seu rei? Porque eu vivo nesse reino e eu tenho que ver como que está o meu comprometimento. E ele ampliou esse nada. Ele deveria pegar, ela deveria pegar sua mísera vasilha de azeite e encher. As outras vasilhas? Tá tudo bem, meninas? Sim. Tá claro aqui? Tá tudo bem? Tranquilo. Então, quando fala que ela ia pegar, novamente Deus falando aqui, ela pegar sua mísera vasilha com tão pouco, o que é isso? Isso não funciona. Isso significa liberalidade. Ela deveria derramar um pouco de azeite da sua vasilha na vasilha de outras pessoas. E aqui eu encerro a página 5 falando: não deixe, aceitar as instruções em um mundo tão mediatista. Hoje poucas pessoas querem receber instruções. É tão difícil. Eu vou citar algo para vocês aqui, que por que que as pessoas não querem receber instrução? Porque elas querem ficar bem, elas querem que a situação seja resolvida hoje, que elas não aprendam com aquele processo, que ela não aprenda que a fé dela precisa ser aumentada, ela quer que tudo aconteça num passo de mágica. E tem os processos. Lá que eu ia falar para vocês, a referência é Provérbios 13, 18. Precisamos seguir as instruções. Quando aquela mulher tomou a decisão de seguir as instruções do profeta, ela foi obediente e ela foi comprometida com a fé dela. Aqui o autor, a autora do livro fala: as mulheres do reino obedecem à palavra de Deus mesmo quando aparentemente não faz sentido. Não faz sentido. Então, tem em mente, ela está dizendo aqui, tem em mente que a fé nem sempre faz sentido, faz milagre. E hoje, nós como igreja, nós queremos é que as coisas façam sentido, que seja tudo redondinho. Aí, quando nós nos alimentamos da palavra, olhamos para os heróis da Bíblia, as heroínas, a gente viu que eles foram tão comprometidos com a sua fé que não fazia sentido. Vamos para Noé, né? Fechar aqui. Noé, como assim? Tem um áudio ligado. Desliga o áudio aí, por favor. Então, obrigado, meninas. O que nós estamos precisando hoje? De olhar que muitos homens, principalmente Noé, não fez sentido, lá não chovia. Quantos grandes empreendedores falam para nós que tomou ações com pouco, com nada, não fazia sentido, mas ele acreditou. Eu nunca vi nenhum empreendedor contar um testemunho que ele foi comprometido com a fé dele, ele foi mais comprometido com a obstinação dele, né? Vocês já viram esses grandes empreendedores, né, de sucesso? Mas aqui o Senhor está falando em Hebreus capítulo 12, verso 2. Por meio dele, Jesus Cristo, é onde começa a minha fé, a sua fé, Márcia, sua fé em mim. Irmã Alessandra, Renata Garcia, e outras mulheres que vão vir. Por isso que fala que eu tenho que estar unida com esse Cristo,
Porque a minha fé começa nele, porque se eu acredito nesse Jesus que ressuscitou dentre os mortos, nesse Jesus que Romanos 4 fala que para a gente chamar a existência das coisas que estão no nada para vir existir aqui na nossa realidade. Porque ele deseja nos presentear com coisas boas, com aquilo que ele sabe que vai nos capacitar, que a gente vai ser prósperos aqui na terra, mas a fé começa nele e ele precisa. Ele aperfeiçoa a minha fé e a fé de cada uma de vocês. E a fé desta viúva precisava ser aperfeiçoada. E ela sentiu. E vocês podem ver que quando ela decide receber as instruções e quando ela sai para fora, lá não era porta. Eu não vou falar porta, que naquela região, naquela época, quantos milhões, né, quantos anos atrás não era porta. Mas pensa uma mulher que ela tem o seu nada. Eu preciso de uma bênção agora. Eu preciso de uma bênção. E Deus pede eu para sair para fora, juntar as outras vasilhas. Não, eu quero é agora aqui, profeta. Realiza o meu problema aqui primeiro. É aqui agora. Por que que eu vou sair para fora? Eu preciso agora do milagre aqui. Você pode fazer aqui depois que você fazer o milagre, eu saio para fora. Vocês entenderam? Ela poderia mudar a ordem. Então, a nossa fé nessa realidade, com essa igreja tão confortável, precisa ser aperfeiçoada. Então, ela começa em Jesus Cristo e precisa ser aperfeiçoada. Senão, Pedro não escreveria que precisa juntar a nossa fé. Vocês lembram da lista de Pedro? Então, fechou aqui. Vocês viram a crônica de cristal? Ela traz exemplo das panelas. Eu lembrei das nossas mães, né? Eu sei que vocês têm. Sua mãe não tem a panela exclusiva do arroz, do feijão, qual a concha que ela põe. Eu lembrei isso. E ela fala aqui, já no terceiro parágrafo da crônica de cristal. Eu gosto das crônicas de cristal porque ela é muito assim. Ela traz o cotidiano dela com simplicidade, usa essa simbologia da panela. E ela mostra com naturalidade quem é ela, quem é essa mulher do reino. É a mulher possível. Quem é a mulher de Provérbios? É ela que no cotidiano dela tumultuado, fazendo as comparações, é cada uma de vocês, sou eu. Então nós não estamos isentas, né, de dias terríveis, de dias tumultuados, mas que nós possamos entender o que nesse estudo de cristal, junto com o pai dela, qual é o propósito? Da gente ver o nosso cotidiano tão simples, tão tumultuado, mas nós estamos bebendo de qual rocha? Nós estamos recebendo as instruções, nós estamos saindo para fora, como essa viúva foi muito ousada. Aí ela trouxe a panela, por quê? Ela fala assim: temos tendência de olhar para as pessoas que apresentam cicatrizes surgidas durante a vida e imaginar o que lhes aconteceu. E às vezes essas cicatrizes são resultado de lutas que a pessoa infligiu a si mesma. Eu gostei muito que ela falou que mulheres com cicatriz são mulheres experientes. Portanto, elas estão mais disponíveis a ser usadas por Deus. Aí ela ressalta que, que assim, já no finalzinho, uma reflexão, depois vocês leem assim, no finalzinho da página 6. Assim como a viúva que possuía uma última vasilha de azeite, muitas mulheres sabem o que significa ficar reduzida. Eu sei. Ficar reduzida com um punhadinho de energia, de dinheiro, de esperança, de alegria, de outras coisas mais que você sabe. Eu citei aqui o exemplo, vou falar de novo. Quando eu conheci a Emilva e a Renata no Fujioka, eu só tava o mulambo. Não tinha nem um punhadinho, não, gente. Não tinha. Aí vai eu, Emilva, essas meninas, mulheres lá, reunir na hora do almoço, e orar um pouco. Eu não tinha um punhadinho. Aí antes, nós entrava 9 horas no Fujoca, eu sentava aqui nesse sofá. Eu não entendo, tem hora, porque como que a gente não tem só um punhadinho? Deus ainda fala para você se preocupar com o outro. Aí o seu punhou para ler a Bíblia, eu não tinha força nenhuma. E ele lê, minha filha, lê minha palavra, eu ia, com o coração dilacerado, tudo. Aí encontrava com essas meninas, um punhadinho. Não tinha nem um punhadinho de dinheiro, mas tinha um punhadinho de esperança.
A gente ainda dava umas boas gargalhadas, né, Nil? Aí terminava o expediente que eu falei ontem, aí eu pegava o punhadinho aí, Nilva, de tudo que sobrou de um dia tão extenso, de falar, de bater meta. A gente ainda ficava na porta do Fujioka até às 19 horas. E olha aqui onde nós estamos. Aí o autor fala aqui, um punhadinho, né? Essa mulher fez. Um punhado de energia, e nós sabemos, né? O que é quando nós estamos reduzida e fala, eu não vou ver ninguém, eu não vou conversar com ninguém, eu não tenho capacidade, nem energia física, nem espiritual para ajudar ninguém. Mas ouvir a voz de Deus pedindo o quê? Ele pediu que tudo que você oferecesse para aquela pessoa, como aquela viúva fez, estava oferecendo a ele. Aí Deus me fez lembrar, pela pregação de domingo, Mateus 25:34. Eu tive fome e me deste comer. Eu tive frio e me vestiu. Eu fui estrangeiro e tu me acolheu. Aí o Senhor falando assim, filhas, vocês têm que lembrar de Mateus 25. Ou vocês vão perder essa oportunidade de fazer a partilha ou vai ficar com remorso? Porque Deus, esse Deus que nós conhecemos, poderia sim ter feito o milagre lá no cantinho, na casinha da viúva, lá. Ele poderia, se ela se recusasse, porque esse é o Deus que nós conhecemos. Ele ia fazer ali, multiplicar aquele azeite só para ela. Só que depois ela poderia, olha o que Deus colocou no meu coração. Se eu não experimentar, se eu não tiver essa experiência como a viúva teve, de sair para fora, pegar o punhadinho que ela tem, ela se sentia reduzida com a dor física, dor financeira, com toda dor, mas ela ainda foi corajosa de ir lá e pegar as vasilhas vazias, né? As vasilhas vazias, né? Porque ela sabia que todo mundo estava passando, tá ruim aqui para falar, né? Ela sabia que todos não tinham nada também. Aí o Deus falou no meu coração ontem nos estudos que nós temos que preocupar com Mateus 25. Porque quando você oferece o outro, você pega o seu punhadinho, você está oferecendo é para Deus. Então não experimente, olha só, não experimente um profundo remorso ou até arrependimento pelas oportunidades que às vezes desperdiçamos de fazer a partilha. Porque Deus, ele vai falar para nós isso. Porque pensa, se ela ficasse ali dentro da sala dela, recebesse o milagre e depois ela ia viver esse arrependimento. Por que que eu não ajudei? Por que que eu não fiz essa partilha? Por que eu não dei de comer para aquele que teve fome? Por que eu não acolhi aquele que não tinha um pouco de esperança e comeu pouquinho eu somei com dela? Então, é isso que Deus tem fechado aqui, falou no meu coração e fechou a página 6. E uma reflexão para vocês, o finalzinho da página 6. Se estou reduzida diante das circunstâncias e sentimento baixo, como dar tudo? Como eu posso dar tudo? Mas se você trazer à sua memória o que você está dando, você está oferecendo é para Jesus. Porque Mateus 25 deixa bem explícito que você, se ele, naquele momento, aquela pessoa que está tendo fome, que o nada dela, o vazio dela, você está fazendo essa partilha, você está oferecendo a ele, ao nosso Jesus Cristo. Exemplo de Maria, né, com o óleo mais caro. Então, que nós possamos entender mais sobre essa posição desta mulher. Amém? Alguém Oi, deseja? Posso falar? Fala. é, essa, esse estudo aí desse azeite, né, que tá falando do milagre, me vem à mente assim, o que que Deus quer de nós, né, aqui na Terra? Porque às vezes nós pensamos muito em nós, nas nossas próprias conquistas, um certo egoísmo, né? De Verdade. pedir, pedir só para mim, né? Só para mim, para minha casa, para minha família aqui, de dentro da minha casa, o meu miolinho. É, Mas assim, qual que é o nosso propósito aqui na Terra? Não é esse mesmo? Deus não quer que a gente compartilhe com os irmãos aqui na Terra? Não só financeiramente, mas uma palavra, uma bênção, alguma coisa. Enfim, o que a gente puder compartilhar. Então, a gente tem que se aprofundar, eu acho, um pouco mais.
e entender essa questão dos propósitos aqui e o porquê. Porque, assim, Deus não é exclusividade minha. Ele não Verdade. está aqui somente para ficar atendendo os meus caprichos, as minhas vontades, tudo aquilo que eu desejo. Mas ele quer, obviamente, cumprir coisas na minha vida, mas para que eu possa gerar também coisas através das bênçãos que ele me dá. Então, essa passagem deixa claro ainda mais isso para mim. E Verdade. uma vez eu ouvi o Tiago Brunet falando sobre prosperidade, sobre alcançar as coisas, e ele explicou isso. Ele falou assim: olha, quando eu parei de desejar coisas só para meu benefício próprio, e comecei a falar com Deus que através da bênção que Ele me desse, eu ia abençoar outras pessoas, e comecei a desejar isso, porque Deus conhece seu coração, né? Então você tem que fazer um trabalhar aí dentro do seu coração. A desejar levar coisas para as outras pessoas através daquilo que eu receber, a minha vida mudou, transformou. Então, acho que é por aí. É a gente começar a pensar, Deus, através disso, como que eu vou poder ajudar as pessoas? Como que eu vou poder compartilhar, partilhar e multiplicar as bênçãos? É Emil, isso aí. você falando nisso e eu ouvindo a Ivaneide, eu lembrei que ontem no culto de oração eu comecei a orar pelo Ministério de Surdos, que é algo que arde no meu coração, e coloquei isso na presença do Senhor e me veio, né, que nós justamente por conta do nosso bem-estar, da gente não querer sair da zona de conforto, a gente fica com a salvação só para nós. E o Senhor me incomodava a falar assim: como você vai ficar com uma tão grande salvação só para você? Verdade. E eu falei para o Senhor exatamente isso que a Ivanete está dizendo, que eu tenho só um bocadinho, mas esse bocadinho eu quero colocar em outras vidas. Uhum. Eu desejo colocar em outras vidas, sabe? Amém. Então, assim, toda a palavra hoje, né, tá falando no meu coração, e isso é incrível, isso é maravilhoso, porque a gente E não ela pode. fala. Sim, E, e é muito assim. Pode terminar, Márcia, desculpa. não pode falar, eu terminei. E ela. E às vezes nós, como igreja, a gente acha que isso aqui está se reduzindo só na atmosfera, só para os mesmos que propaga ou confessa a mesma fé que nossa, não é. Mateus 25, capítulo 34, não falou de religião. O bom samaritano não falou de religião. Então, o pastor pregou domingo e quando veio concluir aqui, Deus falou: Deus tem falado ao meu coração, tem me corrigido muito, tem corrigido vocês, eu sei, para que a gente venha se preocupar não só com o espiritual, com a carência, com esse pouquinho do outro, com a dor financeira, com a dor física. Às vezes ele não tem uma dor, ele não está sofrendo um luto, mas um outro tipo de doença, a dor que não tem esperança, né? Um pouquinho de esperança que ele quer que soma com a sua, alegria. Quantos cristãos não têm alegria, são estranho, pesado na sua área de serviço e sendo na sua área de trabalho, e sendo que nós temos o ungido do Senhor, o que foi ungido com mais alegria do que seus outros companheiros. Aí eu chego pesada e o Senhor está nos corrigindo, e tem alguém no meu trabalho, na minha família, na minha casa, que está precisando desse punhadinho de alegria, desse punhadinho de autoridade que está em você, porque a autoridade não é punhadinho, não. Essa autoridade, esse punhadinho de conhecimento da palavra de Deus, que às vezes a pessoa fala: ah, mas eu conheço tão pouco. E quando a crônica de Cristal fala de panela, simbolizando panela, é porque muitas pessoas olham para si, se reduz pela cicatriz, pelas experiências. Talvez ela tenha uma expressão mais que foi judiada pela vida, ou porque ela se considera pobre, ou porque ela não teve tanto conhecimento, mas ela fala: é impossível viver sem manchas. Sem manchas
Isso aqui não tem nada a ver de teologia da igreja, que Jesus não confunda isso. Jesus vai apresentar uma igreja gloriosa sem manchas. Ela está falando isso aqui ela está falando isso aqui do nosso cotidiano, das nossas experiências, que vai deixar cicatriz em nós. E ela fala: Deus procura, quando ele olha para um coração, ele está procurando, olha aqui, não é isso que Deus procura, pessoas sem mancha, quando busca um coração que se comprometa a segui-lo. Deus quer saber se a mulher, você, como aquela viúva, aprendeu a depender dele e conhecer o valor do comprometimento. É isso que Deus está querendo de mim, de cada uma de vocês. Que aprenda a olhar para ele, depender dele com esse punhadinho, receber as instruções dele, do homem de Deus, da mulher de Deus, para você dar de comida para aquele que não tem, para você vestir aquele que não tem, para você receber um estrangeiro, porque nós somos muito cheios de preconceito quando fala preconceito regional, preconceito de pessoas de outro país, isso está muito latente em nós, e entender o valor do comprometimento à mulher do reino de Deus. Então, chega de fé infantil. Cada vez que nós estamos sendo renovados por esta palavra, Deus está falando comigo: Ivaneide, chega de uma fé infantil. Fale para elas, é uma fé amadurecida. E a viúva, quando ela deu um passo para fora, ela foi com o seu nada, com o seu punhadinho, e foi lá olhar para outra dimensão, para o outro ângulo. Ela foi comprometida com a fé, ela foi corajosa, ela foi se expor. Ela se expôs também. Foi uma fé amadurecida. Então, eu fecho a página 7 falando: sua fé alarga veredas, veredas da vida. Sua fé e o seu amor são base para manter o seu coração, o meu coração esperançoso. Esperançoso no quê? No que está guardado lá para você. Ricas bênçãos, nós acreditamos. E o Senhor, ele vê o nosso coração e como nós estamos reagindo a ele. E assim foi o que esta mulher, esta viúva fez. Mas o mundo está desprezando cada vez fraqueza. O mundo não valoriza o que Deus valoriza. Está no final da página 7. A humildade. A viúva foi humilde. A carência. Ela falou da sua carência. Ela foi mansa de ouvir as instruções. Falo de mim. Quantas mulheres, né? Eu seguindo, caminhando na graça, indo para a igreja, falando em línguas, participando de eventos, mas Deus tem ainda trabalhado com essa mansidão, porque eu sou cópia de Jesus Cristo, eu preciso de entender o manso, esse espírito de mansidão, essa humildade que Jesus Cristo tem, que possa ser retribuído em mim. E a beleza de um coração serviu. É isso. E eu encerro aqui essa página. Já encerrou? Já encerrou. Aí fala da sabedoria. Então, se eu quero ser sábia, junto com a minha inteligência, com a inteligência de vocês, porque Deus conhece o nosso potencial, então que nós viemos buscar a sabedoria dele, somado com a nossa inteligência, mas não a sabedoria mundana, porque quantas vezes eu quis buscar a sabedoria mundana e o resultado não foi nada bom. E esse mundo, essa sabedoria que o mundo oferece aí, ela quer cada vez deixar Deus de fora. Porque quando eu busco essa sabedoria que vem do alto, eu entendo o valor do comprometimento, eu entendo da minha união com o meu Redentor, eu valorizo a sua palavra, eu entendo o princípio da reciprocidade, eu chego a ele, eu entendo o que o autor fala aqui do livro, a Cristal, eu entendo que as minhas marcas, as minhas manchas, tudo que eu passei, o meu punhadinho, não é para me reduzir, é para mostrar que eu estou disponível a esse Deus, a servir outras pessoas, a me preocupar com os outros, porque isso é um dos princípios do reino de Deus. Então, eu encerro aqui, busque a sabedoria, e se você quer saber sobre 4 princípios os quais a viúva trilhou no caminho do comprometimento, lê a página 8. Lê a página 8, eu não vou ler esses princípios, é muito forte. E
E ele pôs aqui, ao ajuntar as vasilhas dos vizinhos, ela viu não apenas a sua necessidade, tá vendo que a Emilva falou? Ela também viu a dos outros. Você sabe que Deus falou muito ao meu coração? Falou, eu falo de mim, que nós estamos caminhando por uma igreja solitária, igreja de duas pernas. Uma igreja que me dá, me dá, me dá, eu quero a minha necessidade. E nós vimos isso, Deus falou muito claro comigo, com a Emilva, sobre o egoísmo, sobre o individualismo, né? Individualismo, e esquecendo dos outros. Então, o que esta mulher fez, que a gente nunca tinha visto essas pregações, né, Márcia? Esse estudo aqui de se preocupar com os outros. Né? Não era apenas a sua necessidade. O que está em questão aqui hoje, Deus, o Jesus glorificado, sabe a necessidade da Emilva. O que está na prioridade da lista dela de pedido de oração de cada uma de vocês. Só que nós viemos mudar esta oração, que nós viemos falar assim, Senhor, eu pego todo o meu punhadinho, tudo que eu desejo, tudo que eu estou intercedendo, e eu entrego diante do teu altar, não só para o meu benefício, não só dentro da minha casa, com as minhas necessidades, mas que venha, assim, eu provar o milagre do azeite, eu sair para fora, transbordar na vida de outras pessoas. É isso que ele deseja. E nós temos que lembrar que o povo de Israel foi a mesma coisa. Deus falava para o povo de Israel que ia abençoar aquele povo para abençoar outras nações. E o que, que o povo de Israel fazia? Ficava com inveja o que é? Do, Das outras nações, né? das outras nações, queria copiar as outras nações. Aí o Senhor chama aquela nação, Israel, eu chamo vocês de identidade de reis. Vocês foram chamados para um reino de sacerdote. Aí vocês, em vez de olhar para mim e retratar Deus para essa nação, vocês querem copiar esta nação? Copiar nações ímpias? Então é isso que eu encerro aqui. O caminho da sabedoria é entender que Deus tem muito para nós, mas não é só para as nossas necessidades pessoais, é para transbordar na vida das outras pessoas. Então, o que você for pedir, peça com sabedoria e fala, Senhor, se for para o Senhor me dar isso aqui, ficar só dentro das minhas quatro paredes, no meu egoísmo, e eu não transbordar na vida do outro, porque eu sei que nós aprendemos com o Tiago Brunet. Se eu ganho o ganho de Deus, a provisão, as bênçãos, e eu não transbordo, chega um momento que a fonte seca. É a lei da semeadura. Eu não estou falando nada de hereges aqui, né, meninas? Vocês concordam? Porque Deus vai abençoando, abençoando, e a pessoa não entendeu esse princípio aqui. Vai, como que fica? Aí vai contra o que Jesus está falando, né? O Então eu apóstolo Tiago encerro. também, né? Amém. Hã? O apóstolo Tiago também fala que se a gente só fala Deus te abençoe e não abençoa, não adiantou nada. Isso é verdade. E aqui eu deixei uma tarefinha para vocês. Não pus referência, terminou esse Mulher Comprometida, não pus as referências de propósito, com propósito, de propósito e com propósito. Deixa aqui está na página 10. Deixa aqui as referências bíblicas, deixa exemplos de homens e mulheres que com pouco que tinha vivenciaram o milagre. Eu tenho pouco hoje, mas eu tenho aprendido a direcionar a minha oração para viver este milagre do azeite, para derramar na vida de outras mulheres, mulheres que precisam de oportunidade de trabalho, mulheres que querem despertar, gerar nelas vontade nova, mulheres que querem. Eu vou dizer algo que tão simples e sincero. Tem mulheres que elas têm tanto desejo de ir no salão fazer uma unha. Por que que eu não posso pagar para ela, né? Vamos lá, irmã, vamos lá, minha fulana, outra pessoa que não seja. Eu vou pagar um dia do salão para você. E várias outras coisas, né? Deus vai tocar no coração de vocês, aquilo que para vocês é tão simples, mas para alguém é tão valioso, né? Um beijo, foi bom estar com vocês. Então eu falo, de uma coisa eu tenho certeza absoluta. A história de Deus nunca termina com cinza. Elizabeth Elliot. E lembrando, Deus rege a história do mundo e Deus rege a sua história, mulher do reino de Deus, comprometida com a sua fé. Márcia, com você, ore para nós encerrar, minha filha. Glória a Deus.
Eu queria pedir oração pela minha mãe. É Desde mesmo. sábado a pressão dela não tá controlando. Aí de domingo para segunda ela foi parar na UPA, com a pressão estava 20. Eu não lembro a outra porcentagem, mas no dia início estava 20. Aí ela Nossa, conseguiu uma consulta ainda pro dia 2. Eu queria estar pedindo oração orar. por ela, Francisca. Amém. Orar para a irmã Francisca, orar pelo Glauber, esposo da Sejane, que vai lá resolver a condição dele profissional lá em Catalão, que eles estão precisando, e quem mais desejar pedir de oração, tá bom? Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos estar orando também pela Mila. A Mila é aquela menina surda, né? É, Conheço. antes de ontem para ontem, ela convulsionou e ficou por alguns minutos convulsionando, e a gente sabe que isso é grave. E levaram ela para o médico, disseram que é crise de ansiedade. Então, nós possamos estar orando, né? A juventude hoje está sendo muito atacada pelas crises de ansiedade, por depressão. É informação demais entrando na mente. Então, o cérebro fica, né? Então, vamos estar orando pela nossa juventude. Vamos incluir meu Amém. filho também, o Gabriel, também está nesse processo também de ficar atordoado com tanta coisa para fazer. Então, vamos lembrar dos nossos jovens. Verdade. Amém? Amém. Amém. Deus, obrigada, Espírito Santo, por essa oportunidade tão linda de sentarmos à mesa, de nos banquetearmos com essa palavra tão preciosa. Deus, Obrigada. obrigada pela vida da Ivaneide, que se dispôs a estudar esse livro para trazer para nós, ó Pai, esse alimento quentinho do trono, Senhor. E que nós possamos, Senhor, a cada palavra, nós possamos colocar em prática em nossas vidas, para que não caia, Senhor, em desperdício, Pai. Que nós não venhamos desperdiçar alimentos, Senhor, mas que nós possamos Amém. nos alimentar e alimentar Jesus. outros, ó Deus. O Senhor deixou exemplo para nós, Senhor, quando o Senhor fez aquela partilha ali, Senhor, com os discípulos, e os discípulos repartiram com a multidão, e o que sobrou Verdade. foi guardado, Senhor. Não foi Verdade. desperdiçado. Verdade, Deus Jesus. querido, que nós possamos Em aprender, nome Senhor, desse, a desse compartilhar e não desperdiçar. Como o Senhor Jesus. falou comigo ontem, Senhor, à noite. Não Jesus. podemos reter, Senhor, essa tão grande salvação. Amém. Tenha misericórdia de nós como igreja. Tenha Sim, misericórdia Jesus. de nós como Nos noiva. ajude. Oh, Sim, Jesus. Espírito Santo, muitas vezes tão egoísta, como crianças mimadas que quer o brinquedo só para si. É Verdade. mesmo. Ensina a compartilhar. Verdade, Se Jesus. ensina a repartir, Senhor, em nome Sim, de Jesus. Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. E nessa manhã eu quero entregar nas tuas mãos, ó Deus, o Glauber, meu Pai. Em Deus, nome que de o Senhor Jesus. venha fazer, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor Jesus. Jesus. Pai, acalma o interior do Glauber. Oh, Deus, toma Sejane nas tuas mãos, Haja luz, tirando Pai. toda preocupação, toda ansiedade, todo medo. Que o Em nome Senhor de venha Jesus. fazer o melhor por essa família, Pai. É mesmo. Continuar no centro, no controle, Pai. Em nome de Jesus. Entregamos a Amém. Ti, Senhor, a irmã Francisca. Em Amém, nome de Senhor. Jesus. Que o Senhor venha, Pai, Restaura. ser o médico dela, Em Senhor. nome de Jesus. Deus Acalma o querido, interior. que o Senhor venha controlar, Senhor, essa pressão. Que o Senhor Nossa. venha Amém. fazer, meu Deus, o que é preciso ser feito, ó Pai, no Em todo o nome de sistema, Jesus. Senhor, do corpo da tua serva, Pai. Em nome Em de nome de Jesus Cristo. Pai, quero entregar nas tuas mãos a Mila. Cuida da saúde mental, cuida da Visita, saúde Pai, visita os emocional, adolescentes. da saúde Sim, física Jesus. dessa jovem, Pai. Sim, Cura Jesus. as emoções dessa jovem, Pai. Oh, Em Deus. nome Graça, de Jesus. Toma nas tuas graça. mãos o meu filho Gabriel. Venha trazer a Visita, calma, a paz para o coração dele. visita, Gabriel, Venha Jesus. abençoar, Senhor, no seu trabalho, Jesus.
que ele possa, Sim, Senhor, Jesus. agir, Senhor, sem desconforto, meu Deus. Sim, Em Jesus. nome de Jesus. Meu Deus, Aleluia. assim, representando, Senhor, toda a Sim, no nome juventude, de Pai. Jesus. Juventude essa que Aleluia. está sendo atacada, Senhor, pelas Sim, Deus. ideologias, está Cobre sendo eles, Pai. atacada pelos sentimentos baixos, Pai. Sim, Jesus. Meu Cobre Deus eles. querido, venha, Abraça nossos Senhor, filhos. sanar, meu Deus, agir, Sim, Senhor. Venha, Senhor, trabalhar, Senhor, no cognitivo, no emocional, Senhor, de sim, toda a Jesus. nossa juventude, Senhor. Em Visita nossos nome de filhos. Jesus Cristo, ó Pai. Visita nossos filhos. Ô Espírito Santo, cuida dos Visita, nossos filhos. Cuida, Senhor Jesus, dos visita nossos nossos filhos. esposos, Pai. Em nome de Jesus. Venha, Senhor, Amém. blindar a nossa mente, Pai. Em dias tão turbulentos, ó Pai. Venha blindar a nossa mente, Senhor. Aleluia. Em Sim, nome de Deus. Jesus, em nome de Jesus. Te exaltamos, glorificamos o seu nome e queremos continuar sendo o teu bom perfume aqui neste lugar. Aleluia. Queremos continuar sendo, Pai, o teu reflexo aqui neste lugar, Senhor. Oh, Em glórias. nome de Jesus, te Aleluia. damos e bendizemos o teu santo nome, Pai. Aleluia. Amém. Jesus. Graças a Deus. Amém. Amém. Meninas, veio algo muito no meu coração, já que nós estamos entrando no mês das mães, nós vamos passar esse período de maio intercedendo em prol dos nossos filhos, e a gente vai dar uma pausa só nesse mês de maio. E eu vou trazer a mensagem de uma grande mãe, Maria, a maior educadora. Isso logo cedo, hoje eu não dormi e muito bem. Aí eu levantei o primeiro livro que eu peguei e falei, Senhor, eu tenho esse projeto de falar um pouco da mãe, da mulher, do reino de Deus, Maria. Então a gente vai ministrar na nossa vida, e o Senhor falou para a gente não, para sempre lembrar, né, de ministrar na vida dos nossos filhos. Então vai ser o mês de maio, né? Depois eu ponho lá só voltado para esta palavra, sabe? Tá bom? Interceder pelos nossos filhos e a gente falar de Maria, a maior educadora da história, que o mesmo Espírito que repousou sobre Maria vem sobre nós para que nós venhamos fazer essa partilha com outras mães mais jovens e falar para as nossas filhas também que elas serão mães, tá bom? Vocês concordam? Vai ser só um mês, Sim. tá Sim. bom? E escreve uma cartinha, começa a escrever uma cartinha para as suas meninas, a Emilva, você, converse a escrever cartas, como se você tivesse falando para ela sobre esse sonho, o que você está intercedendo para ela, para ele, eu vou escrever, isso é tão bom. Nós temos 30 dias, interceder por eles, escrever cartinha. Esses dias para cá eu achei uma carta de intercessão dentro da minha da minha bolsa e eu chorei, mas Senhor, eu guardei bem guardadinho, porque essas cartas são muito validadas aqui no mundo natural e no mundo espiritual. Então, são 30 dias, nós vamos falar sobre Maria, a maior educadora, vamos ministrar na vida dos nossos filhos, e Deus está fazendo algo especial na sua vida como mãe. Amém. Acredite. Para Amém. ajudar outras mães, tá? Glória a Deus. Beijão para vocês. Tchau. Tchau.